hoje. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e, sem delongas, abraçando os irmãos que vão fazer o programa de hoje. Rejane Nobre, nos trabalhos técnicos. Boa noite, Rejane. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Renato. Boa noite, Amadeus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Paz e luz com Jesus. Abraçando meu querido irmão Renato Martins, que as bênçãos e o amor do nosso Pai nos envolva sempre, Renato. Paz com Jesus. Paz com Jesus, Amadeus, que Ele nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui novamente, né? Nossas quintas-feiras, agradável, graças a Deus, conversando sobre a doutrina dos Espíritos, o livro dos médios. É isso aí, Amadeus. Tá certo. Então, abraçando também os nossos irmãos que vão nos acompanhar a partir de agora aqui na Web Rádio Cristo Consolador, ou posteriormente, como de Rejane, de manhã, de tarde, de noite, através das plataformas do YouTube e do Facebook. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E, principalmente, um abraço todo especial para toda a família da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje, quinta-feira, e hoje são 28 de agosto, mas o tempo está passando numa velocidade impressionante. Hoje, 28 de agosto de 2025, e agora são 20 horas e 2 minutos, e está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita, e hoje nós vamos trabalhar o Livro dos Espíritos, no capítulo 25, das Evocações, primeira parte. Não é isso mesmo, Rejane? Livro dos Médiuns. Aliás, Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. É tudo da família, mas é diferente, é tudo da família. O bom do programa ao vivo é isso, a gente dá um lápis aqui, aí vai lá e corrige instantaneamente. Muito obrigado, Rejane, mais uma vez. E aí eu devolvo a palavra a Renato Martins, que é ele que faz a abertura dos trabalhos, em nome de Jesus. É com você, Renato. Amadeus, estamos aqui com... Primeiramente, vamos dizer que amanhã é 29 de agosto, né? Já. 29 de agosto. Uma data muito especial para todos nós, né, Renato? Nós que fazemos parte da família de Bezerra de Menezes. É isso aí, tá certo? Então vamos aqui ao Auxílio do Invisível, no capítulo 100 do livro Caminho, Verdade e Vida. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: e depois de passar a primeira e a segunda guarda, chegar à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha a comunicação do mundo espiritual sobre o mundo material. Olha aí. Os homens esperaram sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e no ciclo protestante por manifestação do Espírito Santo. As dominações representam interesse secundário. Essencial é considerar que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro, no caso,
representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum veio, aproximou-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue a própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-se as iniciativas. Essa identificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falha em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível. Não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade que é justo e útil, convite de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários às suas condições de aluno. Nossa amiga Manuel nos trazendo essa mensagem, Amadeu Ferreira. Renato, essa mensagem é de uma importância capital. Para nós, espírita, ela tem uma importância extraordinária. Imagine para quem não é espírita, que a ouve ou a lê, e vai compreender o mundo espiritual intervindo diretamente, de maneira física, sobre o mundo físico. O anjo vai lá, entra na cela, abre a cela e tira Pedro do cárcere e o leva até a liberdade lá fora. Ora, não é toda hora que a gente tem um exemplo desse. Olha que a gente já viu coisas interessantes, já leu coisas interessantes na literatura espírita, mas esse fenômeno é de uma grandeza excepcionalíssima, porque é um mundo espiritual. Aí isso nos faz lembrar, Renato, o espírito Agênesis que foi levar dinheiro ao irmão Bezerra de Menezes. Para mim é um fenômeno análogo. Bezerra de Menezes precisava pagar as taxas da faculdade, precisava pagar lá a pousada onde ele estava hospedado, não tinha recursos, estava começando a ficar preocupado, mas ele, como devoto, como fiel a Nossa Senhora, busca ajuda na oração. De repente, aquele jovem, aquele estudante bate na porta, ele vai atender e o estudante pede para que ele prepare aulas de matemática. E o irmão Bezerra diz ao carone que o irmão Bezerra afirmou que não gostava de matemática. Mas o aluno insistiu e, o mais importante, convenceu o Bezerra e pagou adiantado. Adiantou lá um monte de dinheiro. Bezerra pagou suas despesas e etc., estudou, precisava estudar. Esperou o aluno e só veio saber que foi uma Gênesis quando ele dirigia a federação. Foi o mensageiro de Nossa Senhora. Aí está. Sabe-se lá se esse anjo também não foi o mensageiro de Nossa Senhora ou do próprio Jesus que foi lá libertar Pedro em função do seu trabalho, da sua missão na obra divina que ele tinha que perpetrar com os demais apóstolos, né, Renato? Sem dúvida, né, Amadeus? É a necessidade dele sair daquele momento, porque realmente poderia acontecer coisas piores para ele. Olha, a pessoa já estava encarcerada, né? E daí o que acontecia? Provavelmente um julgamento e provavelmente poderia ele ter sido crucificado, o próprio Pedro, por causa desse processo. Então, realmente, como se diz, não é nesse momento, não. Jesus sempre dizia, não é nesse momento que vai acontecer isso. É no futuro. Então, agora não. E realmente passava e acontecia e nada passava e nada acontecia. Por quê? Porque era no momento de fazer, de acontecer o caso. Isso é muito interessante, essa passagem. Que não é uma palavra, é uma realidade aí que ele diz que o Pedro foi encarcerado, né? Mas a tirada a tirada de Pedro do cárcere é a mesma coisa de nós tirarmos os nossos erros, nosso ritmo, né? E, através da iniciativa dos nossos amigos espirituais,
nos ajudando a retirar de dentro de nós os nossos erros. E assim se vai, né? É a vida. Maravilha. É isso mesmo. Rejane, alguma coisa? Muito bem. Então vamos aproveitar o ensejo. Pois não, pode falar, Rejane. Meu Deus. Uma coisa que tem que lembrar é eles vão ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente não pode se mal acostumar. Que nem eles vão ajudar quando puderem, mas nem sempre podem, porque vai interferir na nossa evolução, né? Nosso livre-arbítrio, né? E outra coisa, Rejane, que é muito interessante, que ele diz que realmente é a realidade, eles nos ajudam, e depois deixam a gente caminhar só. Ele fica um pouco distante para que nós possamos aprender no nosso dia a dia. Então, nossos encarnações estão, como se diz, eles sempre estão nos vendo, nos sentindo, mas nós temos que caminhar sozinhos com nossos pés, para nós aprendermos a vida, né, aqui no planeta. Vamos lá, O Renato, Rejane, vocês levantaram uma questão interessante. O anjo retirou Pedro do cárcere, depois lá fora o deixou só para que ele seguisse a própria experiência, usasse o livre-arbítrio, isso que Deus nos deu para a gente discernir o certo do errado. É fantástico. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agradecer as bênçãos recebidas nesta noite, porque, na verdade, o nosso Pai nos proporcionou o dom da vida, um lar para nos abrigar, uma família que constitui esse laboratório de amor, onde a gente troca experiência, energias e etc., nos coloca uma proteção extraordinária, 25 horas por dia, porque 24 é pouco, e nos dá essas oportunidades que nós estamos vivenciando agora. E fazemos parte dessa família cristã e espírita, tratando das coisas, dos ensinamentos do Mestre Jesus, trazidos pela espiritualidade, e o nosso querido Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e depois na própria voz de Chico Xavier, ele nos diz a oração nossa: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente a de cumprir os desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Essa rogativa colocadas aos pés de Nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo que ela possa interceder junto a seu Filho Jesus, que ele possa espargir sobre nós, sobre esta emissora que nos permite chegar a todos os irmãos que nos acompanham, sobre os nossos lares, nossas salas, e geração de energias, aos nossos irmãos necessitados de qualquer natureza, onde quer que se encontre, no plano físico e no plano espiritual. E é com esses propósitos que pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite, com paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Jesus. Jane? Vamos dar início a um novo capítulo. Estamos no capítulo 25. Falta o Evangelho, dona menina. Ai, meu Deus, estou apressada hoje. É a ânsia para a gente estudar, é natural. Né? Vamos com calma. Vamos por partes, melhor. Então, vamos fazer a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo, que
nos diz assim, candeia sobre o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Um pouco longo, mas diz assim, candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Número 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 15. 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. A passagem está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. O último nos diz assim, 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e aquele que ficará lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olharei com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Essa passagem é de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Renato? Bota Amadeus no ar. Voltei. Bora, Amadeus. Bem-vindo de volta. Ok. Está de volta. Estamos de volta. Pode comentar o evangelho, Renato, que eu estava aqui tentando me acionar e terminei voltando para o computador. Vamos com Jesus. Vamos com Jesus. É o seguinte, a candeia embaixo do alqueire, né? Alqueire é a medida, né? A medida de... Aquele tempo onde tinha... Aqui no Nordeste tinha bodega, tinha mercearia, certo? E tinha as medições normais. Essa. Então, quer dizer, não é colocar debaixo de algo que ela não vê expandir a sua luminosidade. Na realidade é isso. Então, quer dizer, tem que se colocar num canto que ela possa expandir a sua luminosidade para todos aqueles que necessitam, para nós mesmos. Então, isso daí quer dizer que nós devemos amarmos sempre e buscarmos externarmos nosso amor da melhor maneira possível, para nós termos a condição necessária para sentir os próprios nossos irmãos que estão ali ao nosso lado. Então, é muito importante nós entendermos essa mensagem. Então, nós sabemos que cada momento que nós fazemos alguma coisa que possa trazer o bem para alguém, nós estamos aí aumentando a nossa luz. Jesus, que brilha a nossa luz. Nós estávamos aqui escutando a Regiane ler o tópico evangélico, e no livro essencial de Amélia Rodrigues, é muito interessante uma passagem do livro essencial, já no final do livro, na 30ª lição, ela diz que hoje o ser humano ele não tem capacidade mental e consciência de entender os evangelhos de Jesus. Olha como é profundo essa mensagem. Muitos seres humanos na face da Terra não têm condições, a percepção de entender e compreender os evangelhos de Jesus. Essa é a realidade da vida. É por isso que existe ainda tanto sofrimento e tanta dor.
Não é, Zé Matheus Filho? É verdade, Renato. É por isso e é por isso também a analogia feita da candeia e da doutrina de Jesus. A mensagem de Jesus não pode ficar sob o véu da nossa ignorância, dos nossos preconceitos, dos nossos erros. Ela precisa ser expandida, assim como a luz da candeia precisa iluminar o ambiente e todos que entrem no ambiente a veja. Assim também a doutrina de Jesus. É o nosso papel divulgá-la para que todos que nos vejam possam perceber a sua existência e, a partir dali, é aquele negócio. A espiritualidade diz que você vai à casa espírita e o irmão lhe acompanha. Quando ele entra na casa, aí a espiritualidade toma conta dele. Ou seja, estou me referindo aqui a um processo obsessivo. O obsediado vai à casa, o obsessor acompanha. Quando você entra no centro espírita, aí o obsessor também entra. Mas aí a espiritualidade toma conta dele e cuida. Aí é a luz de Jesus se expandindo em todas as direções para que todos não apenas vejam, mas sintam. Não é isso mesmo, Jane? Ligar o microfone. É sim, Amadeu. E como o Renato estava dizendo, o alqueire é uma unidade de medida, é uma cesta específica, que é uma unidade de medida e não é para cobrir, né? Nós não devemos cobrir nossa candeia, nossa luz. Temos que deixá-la no canto mais visível possível e brilha a vossa luz. Uma vez uma conhecida disse, brilhe vossa luz, não é sobre brilhar, né? Não é sobre aparecer, é sobre iluminar e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Iluminar então, uma coisa que eu lembrei. Realmente, tem muita gente que acha que brilhar vossa luz é pra gente, no egoísmo, né? Ainda é pra gente aparecer, mas não é sobre isso, é sobre auxiliar e iluminar. Maravilha, muito bem. Vamos lá, Regina. Né? Agora está preparado. Agora está na hora. Muito bem. Vamos dar início ao capítulo 25 das evocações do Livro dos Médiuns. Hoje iniciamos no subtópico Considerações Gerais com a questão 269. Ela nos diz assim, é uma questão um pouco longa, só verificar aqui. E é toda do texto. Vou ler. Aí vai fazendo por slides, né? Vamos lendo e discutindo. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando de determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresenta, ao passo que aquele que vem espontaneamente do seu modo próprio, melhor prova a sua identidade. Dou continuidade? Não, acho que dá para a gente começar por aí, para ir debulhando, porque você disse que a questão é grande, e a gente vai tratando. 7 partes. Até melhor, né? Senão fica muitas informações para a gente digerir. Eu acho assim. O que é que você acha? Pode ser, Amadeus. Nós podemos falar alguma coisa dos próximos, mas aí a gente complementa quando nós começarmos a estudar os próximos slides, né? Perfeito. Então, eu vou começar. Veja bem, esse tópico ele tem uma importância capital, porque ele já começa trazendo aí uma interrogação. Ele começa trazendo uma interrogação sobre algumas pessoas, inclusive médios, espíritas, que contestam a questão de evocar os espíritos. Nós estamos tratando aqui, na verdade, das considerações gerais das evocações. Não é uma reunião mediúnica qualquer. É uma reunião
destinada a chamar os espíritos para determinadas atividades, determinados objetivos, não é uma coisa aleatória. É claro que, por exemplo, você vai numa reunião de manifestação, ou numa reunião de estudo, por exemplo, onde você faz uma parte do estudo e depois você faculta a oportunidade dos irmãos se manifestarem, psicofonicamente ou psicograficamente. E aí se comunicam ali os espíritos que estão programados pelos benfeitores espirituais, porque nada acontece na reunião sem a definição dos benfeitores, não há o acaso naquele trabalho. Mas nesse caso aqui é um particular. Eles estão fazendo, Kardec faz essas evocações para dar prosseguimento às suas pesquisas. E ele queria informações desse ou daquele espírito que ele evocava. E aí é natural que viesse esse ou aquele espírito. Mas a interrogação é, o fato de evocar o espírito fulano de tal, tem a certeza de que ele possa vir? Não, não tem. Mas isso não obsta a importância e a possibilidade de ele vir, né? Ele pode vir, naturalmente. Agora, para isso, vai ser necessário, é um conjunto de ingredientes que nós vamos acompanhar na sequência. Mas já levantando alguns aspectos, veja bem, nessa questão das evocações, entram alguns ingredientes importantes do nosso lado de cá, do lado dos médiuns. Entra o evocador, é muito importante o papel do evocador, porque é ele que está sendo inspirado pela espiritualidade, ou foi inspirado, é ele que vai evocar esse ou aquele espírito. Depois vem a questão dos médiuns, que vão dar a passividade psicofônica ou psicográfica. Então, é importante a gente compreender esse aspecto, porque se o espírito quer vir, o espírito evocado, se ele quer vir, se ele tem autorização, se o objetivo para o qual ele foi chamado tem alguma utilidade, ou se é apenas curiosidade, é apenas para atender capricho, etc. Então, tem uma série de ingredientes que a gente vai deixar para ir debulhando no andar do estudo, que não basta você evocar para o espírito se fazer presente. Agora, em grande parte, dependendo da importância, da necessidade, do desejo de quem evoca, do desejo do espírito em ser útil naquela tarefa, aí ele pode comparecer. Mas nós vamos trabalhar na sequência, não é, Renato? É verdade. Aqui existe, são as considerações gerais, e realmente é muito profundo, né, a questão das comunicações dos espíritos através da evocação, né? Quer dizer, quando a gente evoca algum espírito, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, um trabalho muito grande também, e uma fé muito grande, porque e tem de conhecer, dentro das suas condições mediúnica e espiritual, e a equipe espiritual que está nos assistindo naquele momento. Porque muitas vezes a gente não sabe a condição espiritual daquele espírito que nós evocamos. A condição espiritual, num certo momento, e a tradição, então, através da classificação dos espíritos, né? Que também existe no capítulo 100 do Livro dos Espíritos, né? A classificação dos espíritos. E a gente nós podemos, no caso, evocar um espírito, e esse espírito não ter condições, naquele momento, da comunicação. Ele pode ter condições, mas a espiritualidade não autoriza, os mentores espirituais não autorizam da comunicação. E tem aquela condição de acordo com a capacidade mediúnica de cada médico que chega naquela reunião, ou quer dizer, aquela equipe ou aqueles médios que compõem aquela reunião tenham certos processos que eles não têm condições de superar os obstáculos da vida, e daí haver alguns espíritos que podem vir
e dizer que é o espírito fulano de tal. Depois, muitas vezes, a necessidade de um vidente, né, que esteja uma vidência bem afinada com o mundo espiritual, afinada quer dizer, tenha já uma experiência de vida, ou tenha o amor entre tudo e todos, a condição de promover essas comunicações. É por aí que, como você falou, Matheus, é uma responsabilidade muito grande. É verdade, Renato. Eu acho que. Jane, quer dizer alguma coisa a mais ou vamos passar para o próximo? Por enquanto, não. Vamos passar? Vamos. Uma coisa? Melhor prova sua identidade. Pois que manifesta, assim, o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isto é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Passa para outra, Regina. Ok. Com essa daqui termina o parágrafo. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Pronto, Matheus. Eu acho que aí já dá para a gente trabalhar, né, Renato? Aí a coisa ficou mais clara. Veja bem, a precaução de evocar o espírito fundamental, ele está dizendo aqui que isso é também uma barreira. Porque se você não evocar, e aí nós estamos falando numa reunião onde o objetivo é de evocar, mas tratando de uma reunião livre de manifestações de assistência espiritual, uma reunião de assistência espiritual, ali pode se comunicar qualquer irmão. E é por isso que naquelas reuniões se manifestam os mais variados irmãos, doentes, enfermos, perturbador, criador de caso, aconselheiro, orientador. Vêm todos, porque a porta está aberta. O médium está lá, se coloca à disposição da causa, porque o papel do médium é esse, é se colocar para que a espiritualidade o utilize nas comunicações, aí vem todo mundo. Mas nesse caso aqui tem uma particularidade, reunião de evocações. Aí evoca fulano de tal, porque fica muito difícil o espírito qualquer ser chamado um benfeitor espiritual para esclarecer uma determinada necessidade que precisa ser atendida, e aí vem qualquer um contar lorota, como dizia minha avó. É muito difícil, mas se deixar a porta aberta pode acontecer, não é, Renato? Tudo isso, meu Deus, é a questão da responsabilidade que tem aqueles que participam de uma reunião mediúnica, e principalmente para evocar. Por quê? É um negócio à parte. Você chega a dizer, eu quero evocar o espírito fulano de tal. Esse espírito não está com condições de dar comunicação. Esse espírito, a espiritualidade sabe que ele não tem condições de dar essa comunicação. Esse espírito, às vezes, pode acontecer que ele não está nem com condições de saber que existe uma reunião mediúnica. Podemos saber dizer isso. Então, você vai evocar, você poderá evocar qualquer pessoa, um familiar, alguém que você acha que está aqui, pode vir e dar comunicação. Existe todo um tanto produzido pelos próprios espíritos encarnados, os espíritos encarnados, os mentores espirituais daquela reunião, para que eles possam nos auxiliar
possa nos auxiliar nessa evocação e os espíritos vão vir e dar a sua comunicação. Mas também outra coisa, tudo isso nós olhamos e sentimos que existe a realidade, poderá existir, mas depois que esse espírito der a comunicação, nós temos que fazer uma análise daquilo que ele disse, a mensagem que ele trouxe. As pessoas têm que ter uma pessoa conhecida de que foi amigo ou conheceu aquilo que o amigo espiritual que foi evocado deu a sua comunicação. Não é assim a pessoa chegar e dizer, eu sou fulano de tal, eu sou Bezerra Menezes, e dar uma comunicação e dizer que é doutor Bezerra, se depois dessa comunicação as pessoas, a gente fazer análise daquilo que ele está dizendo. Pode ter coisas totalmente diferentes da mensagem que o doutor Bezerra faz no seu dia a dia. Pode vir até algumas palavras, porque eu posso chegar aqui e dizer boa noite, Brasil, né? Dizer que é Amadeus Ferreira. Não é? Boa noite, Brasil. É o final da reunião, é Amadeus Ferreira. Eu posso chegar e dizer boa noite, Brasil. Ele dizer é Amadeus. Não é Amadeus. É muito interessante que até os espíritos, ele tem um argumento de, muitas vezes, trazer coisa de voz parecido com aquela pessoa que a gente às vezes conhece. Às vezes, você me chamou? Aí a gente, fulano, eu escutei uma voz que parece que estava me chamando. É tão interessante essa condição. E outro caso, Amadeus, que nós podemos analisar aqui, é a questão se esse espírito está encarnado. Então, aí é que complica. Mas nós sabemos que o espírito encarnado, em uma reunião mediúnica, vai depender da condição dele para vir da comunicação, porque o espírito encarnado ele pode fazer a sua emancipação e vir para dar a sua comunicação. Dois casos nós podemos chegar aqui e dizermos, um espírito que é como Chico Xavier, ele psicografava a noite todinha em Uberaba. Tivesse aqui em Natal, como aconteceu, que nós temos conhecimento, porque tinha um bom vidente, e tinha um bom vidente na aula mediúnica, tomando conta, e um homem altamente respeitado, um médico altamente respeitado por todos. Chico chegou e deu comunicação através de um médico que estava ali, dando a psicografia através de um médico que estava na sala. E foi contestado por ele, dizendo que era Chico. Mas por quê? Porque Chico estava trabalhando, Emmanuel usando o corpo de Chico lá, e Chico usando o corpo do outro amigo, um amigo aqui em Natal. Ele podia dar comunicação em qualquer canto, porque ele estava... Mas se um espírito, por exemplo, está isso daí pode acontecer, lá na frente pode aparecer esse algo que nós estamos falando aqui. Uma pessoa que está muito doente, enfermo numa cama, a pessoa evocar esse espírito, ele poderá ter problema mais sério. Ele pode até vir e dar a comunicação, mas os processos da sua saúde, do seu corpo físico, não é bom para ele. O próprio espírito diz isso. Mas ele pode vir. Mas aí você pode trazer aqueles processos que ele está sentindo naquele tempo para o médico. Então, são esses casos que acontecem na casa da vocação. Mas isso daí não é de hoje, né, Amadeus? Por exemplo, vamos pegar de 1855 até agora, que naquele tempo, na Sociedade Espírita Parisiense, existiam comunicações, evocação dos espíritos que participavam daquela reunião, de certas reuniões de espíritos que participavam com Kardec naquele tempo, de se encarnar, eles vieram dar o testemunho. Também a gente tem de olhar que naquele tempo existiam aqueles espíritos que conviviam com Kardec. É muito interessante, encontramos aqui uma mensagem trazida, um livro, esse livro é muito interessante. Ele dizia que trabalhava dentro da doutrina dos espíritos no tempo de Kardec, só não era Kardec. Era um apreito de irmãos encarnados com a responsabilidade de transmitir a doutrina dos espíritos. E as evocações daquele tempo tinha
e comunicações altamente interessantes, porque muitas vezes o Espírito só não dava comunicação em um canto, estava em dois, três cidades diferentes. E é por aí, Amadeus, a gente tem de ter muita calma, muita resignação, ter um grande conhecimento, amar os instruídos, e daí seguir em frente e sempre observar, fazer uma boa observação nas comunicações, porque nós podemos encontrar o que nós já falamos anteriormente, espírito tem em todos os tipos de condições espirituais na própria vida, né? E assim segue. Onde tem médium, tem espírito, né? É verdade. Renato, você fez uma verdadeira viagem, né? Veja bem, nós estamos tratando aqui das evocações. Nas reuniões mediúnicas sérias, geralmente aparece, tem, isso inclusive em estudo, em pesquisa, tem um espírito que coordena todas essas atividades. Aqui você recorre e ele assiste. Pode ser o dirigente espiritual da casa, pode ser alguém designado por ele, é alguém que a gente pede o socorro e ele está lá, atendendo. Isso é factual. Agora, você levantou a questão ali que nós já tivemos a oportunidade de vivenciar a evocação de pessoas encarnadas. Lá no Bezerra de Menezes, nós tínhamos um grupo de aprofundamento da educação da mediunidade. Uma médium teve um problema de diabetes grave e aí o glaucoma terminou perdendo a vista. Ficou cega, mas continuou trabalhando na casa, estudando e etc. Nós estávamos fazendo a prática mediúnica e chegou nesse capítulo das evocações, e aí nós fizemos a evocação de irmãos espirituais, encarnados e desencarnados. E ela foi uma escolhida e ela compareceu. Primeiro nós chamamos uma outra médium da casa, esteve lá, foi vista lá na reunião. Depois nós conversamos com a médium, ela confirmou que realmente esteve na reunião em desdobramento, mas na particularidade daquela médium, aí nos chamou a atenção que foi um fato extraordinário. Quando ela se manifestou através de uma outra médium, ela cumprimentou todos os presentes da reunião nominalmente, indo lá nominalmente e cumprimentando. O que significa que a cegueira é no corpo físico e não na estrutura perispiritual da médium. Ela teve permissão. Foi uma lição extraordinária que ela nos trouxe, podendo comparecer à reunião, cumprimentando e dando um monte de informações lá acerca dos estudos, dos trabalhos, etc. Isso é factual. Você foi cirúrgico na precisão. Mas vamos imaginar, por exemplo, o que a gente está estudando, na verdade. Pode ou não pode o médium, ou deve ou não deve o médium evocar os espíritos. Nós tivemos agora, há poucos instantes, falamos aqui da importância da evocação, nominando quem está sendo evocado, e aí, se ele vem ou não vem, se pode ou não pode, etc. Mas é importante porque é, inclusive, um obstáculo para a não intervenção de irmãos esclarecidos. Agora, uma coisa, também já constatamos em reuniões de evocações, em evocações e reuniões divertendo, quando o espírito não pode ou não quer vir, geralmente não pode, não é que ele não queira, geralmente não pode. Aí outro vem trazer informações, vem dizer por que ele não pode vir, vem trazer as orientações. Há dias atrás, a gente tem um trabalho mediúnico aí, precisávamos de uma orientação ou do dirigente da reunião, dirigente espiritual, ou do mentor da casa. E aí evocamos um dos dois. E aí veio um outro irmão orientar, que ele já trabalha, já participa das atividades. Se não tivéssemos pressa, no momento oportuno eles viriam, ou viria aquele que nós evocamos. Por enquanto, o grupo ainda estava em formação e, portanto, estava precisando de
uns ajustes a nível espiritual também, a presença de mais trabalhadores, para criar-se um ambiente mais propício à presença e orientação daqueles irmãos. Por enquanto, continuássemos fazendo assistência aos irmãos necessitados que eram levados à reunião para serem atendidos. Uma reunião pública de assistência espiritual. Mas poderia ser a mesma coisa numa reunião de evocações, ou seja, num processo de evocação, o irmão não podendo comparecer, aí ele poderia orientar para que tivesse paciência, aguardasse, viria o outro trazer as informações que a gente precisa. Porque aí me faz lembrar aquela orientação da veneranda Joana de Anjos. Quando ela nos chama a atenção, olha, nenhuma prece fica perdida. Muitas vezes o resultado não sai na hora e como a gente quer, mas vem depois. E ela chega a dizer, se não vier nessa encarnação, vem em outra, mas não fica perdida. A mesma coisa, você chama o espírito agora, ele analisa os dirigentes espirituais, analisa o que não é necessário a presença dele agora, por atividade que ele esteja realizando, ou em impedimento de natureza espiritual, que não nos interessa saber, aí ele não vem agora, mas vem depois. Vai vir um emissário da satisfação, em respeito à seriedade do trabalho, em respeito a quem evoca, em respeito ao objetivo a ser atingido. Isso é realmente auspicioso, né, Renato? Eu ratifico a questão, como nós falamos, não é dizer que as pessoas, os médicos nas reuniões mediúnicas, não evoquem. Se esses médicos tiverem capacidade, ou dizer que tem condições de evocar tal espírito, que evoque. Apenas analise, como nós falamos aqui, que analise as comunicações, como nós todos, não é só ele, todo mundo, todos nós temos da comunicação. Às vezes tem muita coisa que nós temos que analisar o que nós dizemos, temos de voltar ao livro e dizer, eu disse isso, que é verdade mesmo, a gente tem que buscar o livro para dizer, realmente eu disse certo, procurei dizer certo. E daí, quanto mais um espírito que nós não estamos vendo. Aí é complicado. É difícil, é como se diz, é difícil se dar com o ser humano, quanto mais com os espíritos que nós não estamos vendo, né, meu Deus? É verdade, Renato. É importante isso. Veja bem, eu lembro-me certa vez, numa casa que a gente trabalhava, veio um grupo de irmãos de outra denominação, bispo, cardeais, etc., vieram acabar com o trabalho da casa. Uma batalha difícil, e aí a gente se sente muito pequeno para isso. Aí, imediatamente, chamamos o mentor da casa. E aí, quando o mentor veio, aí arrefeceu os anos na hora. Ô, meu irmão, paz com Jesus, não sei o quê. Aí, reverteu o quadro na hora. Porque havia necessidade da presença dele. Senão, os irmãos destruíam a gente, né? Então, a gente não tinha condição de discutir evangelho com aqueles irmãos com o cabedal religioso deles. Então, não vamos partir para a arenga, não. Vamos buscar o recurso que a gente tem. Chama o mentor da casa. Chama São Francisco. Aí São Francisco veio, arrefeceu, encheu o ambiente de paz, e aí todos foram socorridos. Mas uma emergência. É diferente numa situação dessa, de você estar aqui e chamar... Ora, imagine, Renato, nós estamos na atividade mediúnica, as coisas estão transcorrendo, aí não... Vamos chamar o irmão Misério Menezes para saber como ele está, se ele tem alguma coisa a não dizer. Ora, trazer o irmão Misério Menezes para falar dessas coisas menos relevantes é até um desrespeito àquele espírito, não é? E aí a gente sabe da importância de chamar um espírito desses e eles comparecem, com certeza. Você tem toda a razão, Renato. E outra coisa, Matheus, cada um de nós temos um espírito protetor, que realmente eles têm condições mais do que a gente, porque a tutela, eles são os tutelados dele, né? Aqueles espíritos que são responsáveis por nós mesmos. E não é todo espírito que nós sabemos que seja responsável por uma proteção do espírito encarnado na face da Terra.
nós espíritos trabalhamos, quanto mais aqui. Então, é uma realidade da vida. Estou dizendo aqui aqueles que nós sabemos que existe espírito encarnado que tem uma certa condição moral muito grande e saber que dá menos trabalho. Mas é por causa do próprio planeta, que é de provas e expiações, e nós estamos vivendo numa condição de chegar a um ponto de nós compreendermos e entendermos a nossa própria vida dentro de um sistema de dor e de sofrimento. Então, são casos que acontecem no nosso dia a dia. É uma responsabilidade muito grande, mas cada um tem a sua capacidade, o seu momento. E daí? Para você ver como são as coisas. Para Divaldo saber que Joana, aliás, é o seu mentor espiritual, a sua mentora espiritual, passou tempo. Eu não sei se Amadeu já sabe o nome, ou designou o nome do mentor espiritual que trabalha aqui, realmente foi o terrar dele, quando ele reencarnou, e está com ele, o meu, o Regiano. Às vezes a gente não sabe. Ele dizia, diga, Amadeu. Veja bem, eu aprendi no estudo da educação, essa coisa é muito relevante, mas eu nunca tive preocupação de perguntar o nome dele. Sim, mas você... É muito relevante para nós, né? No meu caso, como eu não tenho ostensividade mediúnica, psicofonia, psicografia, vidência, essas coisas, eu tenho intuição. Então ele me intui aqui, eu agradeço, tá? Mas no seu caso, Renato, você com médio de psicofonia, com vidência, com audiência, etc., você, mesmo que você não queira, você acaba celebrando uma relação estreita com ele, você passa a identificá-lo naturalmente quando ele se aproxima de você. É uma contingência natural, né? Isso é normal. Então, por exemplo, Joana Dias veio se apresentar com o nome dele, quando ele encontrou-se com o Chico, que perguntar a Chico, ela fez para Chico, a gente vê isso nos livros, e vê nos filmes que passam, que é tirado dos livros. Ele disse, não, agora não, futuramente você sabe. Então, são mais casos que nós temos de contar. Apenas como se diz, procurarmos sempre, da melhor maneira possível, entender, compreender que somos ainda espírito em evolução e temos de ter fazer muita prece, ter muito estudo, ter muita resignação, ter muita paciência para que nós possamos trabalhar nessa fonte de luz que chama reunião mediúnica, no caso, para que nós possamos compreender, entender e nos dar uma condição melhor para a nossa comunicação com o mundo espiritual. É por aí, Matheus. Ô, Renato, você levanta uma questão muito interessante. Veja bem, é exatamente esse diferencial que a gente precisa ter: tolerância, paciência, resignação, buscar nos reformarmos, extrair da gente as coisas menos felizes que hoje a gente descobre que ainda estão em nós e que a gente precisa alijar da gente. São justamente essas mudanças que atraem os benfeitores e repelem a companhia de irmãos menos esclarecidos, porque é interessante essa dinâmica, como se dão as coisas. Diz a espiritualidade: a presença dos bons afasta os maus. Mas se aquele mal quiser permanecer ao lado de alguém que é bom, ou está se transformando em criatura boa, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar. E isso é caridade. Como é que você faz isso? Trabalhando as mudanças necessárias que a espiritualidade nos orienta. Você ser indulgente, paciente, tolerante, perseverante, fazer caridade, amar, e por aí se vai um leque de virtudes que a gente tem a maior dificuldade, muitas vezes, de entendê-las, imagine praticar. Mas não estamos no caminho certo, graças a Deus. É verdade. Nós estamos aí chegando ao final do nosso programa. O nosso programa, é a realidade.
Diga, Só Regiane. alguns comentários. Quando ele diz aqui chamar alguém, não precisa ser literalmente. A gente, pelo tudo que a gente já viu aqui, não precisa ser literalmente. Eu quero falar com São Francisco de Assis. Chamar um bom espírito evoluído que possa tratar sobre tal assunto já é um chamado específico. Não é para deixar uma coisa tão aberta, mas não precisa ser eu quero falar com tal pessoa. Não precisamos colocar uma coisa tão específica. Renato falou de um espírito da comunicação em várias cidades. Alguns podem achar um pouco estranho, mas a gente tem que lembrar que a matéria não é o espaço material não é tão impedimento para um espírito desencarnado. Então ele pode estar dando comunicação aqui, pode estar dando em outro país, e mais ou menos de forma simultânea. É forma simultânea de forma literal? Geralmente o pessoal diz nos foi dito que não, é quase simultânea. Ele vai irradiar para poder dar a resposta em todos. Mas para a gente, como é uma coisa muito rápida, para a gente é simultânea. Pode ser quase de forma simultânea, né? Ao mesmo tempo. E é todo um carinho que a gente tem com os espíritos. E Amadeus estava falando, né? Chamar Dr. Bezerra para perguntar como é que havia. É um desrespeito com o espírito e é um desrespeito com a nossa reunião, porque a gente, teoricamente, está em uma reunião séria. Perfeito. Se não tem nada para perguntar, por que está se reunindo? Por que está ocupando tanto o tempo dos encarnados e dos desencarnados? Pensa, formula, esclarece ali o que é que vai nos fazer evoluir, o que é que vai nos ajudar, para não estar ocupando. Se for só treino, não precisa chamar Dr. Bezerra, não precisa chamar só alguns dos bons amigos espirituais que estejam disponíveis para o treinamento. Renato, você lembrou uma coisa importante, já concluindo minha participação no programa de hoje? Na coletânea de preces do Evangelho, lá no capítulo 28, as orientações, pede a Deus, aí quando você pede a Deus, você está se referindo aos bons espíritos. Pede aos bons espíritos e a Deus que faça isso ou que auxilie nisso e naquilo, é como no processo evocativo. Você não precisa falar, eu quero aqui Renato Bezerra. Não, um benfeitor espiritual. Aí ele comparece no lugar do chamado, não é isso mesmo? Muito obrigado, Regiane, muito obrigado, Renato. E um obrigado todo especial também para você que está conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador, que vai nos acompanhar depois através do YouTube e do Facebook. Muitíssimo obrigado mesmo. E na próxima quinta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. Amadeus, também eu deixo assim, que a Rádio Web Cristo Consolador, ela foi criada em 18 de abril há 4 anos atrás, no caso, 2021, né? Ela tem uma grade muito, muito amável para nós escutarmos todos os dias, uma grade imensa. Tem programas pela manhã, tem programas à tarde, programas à noite, né, Regiane? É muito grande, todos os dias. E nós estamos aqui todas as quintas-feiras às 20 horas. Também existe um programa que nós sempre participamos, é o Refletindo por Jesus. Existe todos os dias Refletindo por Jesus, com pessoas diferentes, amigos nossos diferentes. Aqui do Rio Grande do Norte, nós temos do Rio de Janeiro, temos de Minas Gerais, temos de São Paulo. E assim nós temos a Web Rádio, Web Cristo Consolador, uma fonte de energia para que nós possamos viver um grande conhecimento durante as nossas vidas. Muita paz para todos e passamos a palavra à nossa irmã Regiane para fazer a prece de conclusão do nosso programa na noite de hoje.
Resta-nos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, os estudos realizados, que possamos levar um pouco de luz e conforto a todos aqueles que estão necessitando. Dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, ó Mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, filhos e filhas do teu coração, agora, na hora das nossas alegrias e tristezas. Pedimos paz, sabedoria, orientação. Uma boa semana a todos. Que assim seja. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil! Um, dois, três. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.